Olá, queridos alunos! A aula hoje dos Valentes da História do nosso canal vai ser sobre filosofia política também para abarcar o pré-veste e trazer questões interessantíssimas nesse processo. Vamos lá? Vamos sim, tá? A gente vai falar sobre Maquiavel. Então, dentro desse contexto, a gente vai falar da questão, né? O contexto em que ele está inserido, as ideias de Maquiavel, as estruturas filosóficas, porque Maquiavel é o pai da filosofia política e existem várias questões em pré-vestibular que caem relacionadas ao Maquiavel. Então, prestem atenção na aula de hoje, fiquem ligados, porque a ideia é essa, é trabalhar Maquiavel dentro, né, do coração de vocês, do pensamento filosófico de vocês. Então, a gente está aqui para trabalhar essas questões. Vamos lá? Vamos falar do nascimento dele. Ele nasce em 1469, tá? O Maquiavel ele vai ser o primeiro a trabalhar a ciência política como algo que domina o homem, como algo que estrutura ali as relações. E a principal obra dele é o livro O Príncipe, tá? Lembrando que Maquiavel ele vai ser, né, fundador de um pensamento da ciência política, tá? E ele que vai estruturar, né, como deve ser o governo ali dentro daquele período. Ele vai criar estruturas filosóficas para explicar esse governo. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho do contexto da cidade, né, o contexto onde ele está inserido. Vamos falar um pouquinho da Itália, tá? Você tem cidades italianas desfragmentadas dentro desse processo. E a gente tem, né, disputas pelo poder, tá? O poder ele vai estar ali incidindo ali. Pensa nas cidades italianas como pontos separados, ou seja, fragmentadas. É como se o poder não fosse centralizado, então elas vão sempre estar em conflitos, tá? O período onde ele está inserido também é o Renascimento. Todo mundo já conhece, já sabe do Renascimento e curte essa parte aí, tá? O Renascimento ele vai trazer uma mudança de mentalidade, né? O antropocentrismo, o homem no centro, vai fazer uma crítica ali à igreja, vai atrelar o pensamento à razão, à arte. Então você vai ter um processo de mudança de mentalidade e um crescimento, né, das ciências, da intelectualidade, tá? Além do surgimento da burguesia que vai dar base a essa estrutura e a gente vai estar falando sobre isso, tá? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho do Príncipe, tá? Que é a principal obra de Maquiavel. Amo o Príncipe, né? Um livro, né, publicado em 1513. São 26 capítulos. E o que o Príncipe vai falar? O Príncipe, né, o gênero do livro é Espelho de Príncipe. O que significa isso? Significa que o Príncipe ele seria um manual. Um manual para quê? Um manual de como um governante deve exercer o poder, um guia para um governante. Então, o Príncipe é um manual para reis, né, dentro do período. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho do que mudou na teoria política de Maquiavel, tá? E na teoria política dentro da Idade Antiga, né? Na Idade Antiga, o governante ele estava atrelado a quê? A moral, a normas, para ter um bom regime. Você tem que ter a moral ao seu lado para você ter um bom regime. A questão da virtude, tá? E dentro desse processo, tá? Isso vai ter uma quebra com Maquiavel. Maquiavel ele vai trabalhar uma política realista. Maquiavel ele vai ser considerado o fundador da ciência política. Para Maquiavel, não existe moralidade na política. Você vai fazer o que é necessário. Necessário para o bem do quê? Para o bem do Estado. Tá? Então, vamos falar uma ideia geral da obra de Maquiavel. Primeiro, né, para a igreja, né, se você fazer uma comparação do pensamento da igreja e do pensamento de Maquiavel, é algo muito interessante. Tá? A igreja ela tem uma visão que vislumbra uma ética cristã. E essa ética cristã difere do pensamento de Maquiavel. Né? Essa ética cristã está atrelada à moralidade. Maquiavel ele tem uma ética política. Tá? E aí qual é a ideia geral, né, do Maquiavel? Salvar a alma. Tá? Ele quer salvar... Não, Maquiavel não, minto. Da igreja. Salvar a alma. Do Maquiavel ele quer salvar o Estado. Então não importa... Para salvar a alma, você tem que ser sempre bom. Mas para salvar o Estado, você tem que ser mal quando necessário. Essa é o ensaio de Maquiavel. Você tem que ser mal quando necessário. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho dos conceitos importantes em Maquiavel. E eu adoro essa parte de conceitos importantes. Primeiro conceito, crueldades bem usadas, tá? Atitudes cruéis, elas podem evitar futuras crises. Quando você é mal, quando é necessário, você evita casos de
né, cidadãos se rebelando, você evita guerras, você tem que ser mal naquele momento ali, naquele exato momento. E aí a gente tem, né, a gente pode citar o caso do César Borja, né, que ele vai partir um homem no meio como exemplo, tá, vai usar ele por execução e vai evitar uma guerra civil em meio a esse processo. Foi? Vamos lá? Próximo ponto que a gente vai estar falando, a gente vai falar da questão das máscaras em Maquiavel. Ele diz que a verdade ela pode ser prejudicial dentro do governo, dentro do livro O Príncipe, né? Por que a verdade pode ser prejudicial? Vamos analisar. Se você fala a verdade, será que aqueles súditos vão te seguir com lealdade? Será que toda a verdade é válida de ser dita dentro de um governo, de um processo de governo? Pergunta a vocês, será? E aí eu pego vocês nesse ponto, tá? Vamos falar o próximo. E eu amo essa parte, vocês também vão amar em Maquiavel. E eu lanço essa pergunta no canal. É melhor ser amado ou ser temido? Tá? E aí vocês vão me dizer, professora, eu não sei. E para Maquiavel, o que é melhor? Maquiavel ele vai dizer que os dois são importantes, tá? Ser amado e ser temido, né? Você tem que ter os dois dentro de um governo. Mas se você tiver que escolher entre um, escolha ser temido. Porque o amor ele é facilmente desrespeitado, mas o temor ele te torna subordinado. Entendeu? E aí entra a questão do controle da população, né? A gente pode fazer uma análise muito profunda com a atualidade, né? A questão da repressão, por exemplo. Né? Você reprimir, governos totalitários, né? Essa questão da repressão. Quanto mais você reprime, mais controle e respeito você tem. Conceito de virtude e fortuna para o Maquiavel. O que é virtude? É a habilidade do indivíduo fazer política, tá? É a habilidade que você tem dentro do meio político. Isso é a virtude. A fortuna já é a sorte, boa ou má. Vamos analisar isso? Né? Maquiavel ele tem todo um pensamento sobre isso. Esse pedaço aí eu enrolei. Vamos lá. Você pode ter uma ótima habilidade política e você está sujeito ao quê? A má sorte. Mas a má sorte não vai destruir o seu governo, a fortuna. Porque você é um ótimo governante, você tem virtude. Mas do que adianta ter fortuna, tá? Sorte se você não tem virtude. Se você não tem virtude, você cai. Então o Maquiavel ele trabalha esse conceito. Ou seja, você tem que ter habilidade política, porque a sorte não vai te dar nada, não vai te colocar em lugar nenhum, não vai gerir um governo perfeito, rentável para você. Vamos lá? Vamos falar uma questão do tempo e das boas ações, um outro conceito maravilhoso de Maquiavel que eu amo, tá? E ele fala numa frase dentro do livro O Príncipe: quando fizer o bem, faça aos poucos, e quando for praticar o mal, faça de uma vez só. O que significa isso? Significa o seguinte: realize as boas ações aos poucos, para que elas durem, né, na memória daqueles que estão recebendo sempre, para que você sempre seja lembrado como o melhor governante, o mais amável, a coisa mais linda do mundo. E as más ações você faz de uma vez só, para que elas sejam esquecidas dentro desse processo. Então o Maquiavel ele tem conceitos bem interessantes, né? A gente destrinchou um pouquinho de filosofia, tá? Política, a gente analisou Maquiavel, analisou alguns conceitos de Maquiavel. Essa aula já foi para um público diferente, tá? Foi para o Preveste e seguimos aí, né, do tema de filosofia, a gente entrou em filosofia política e seguimos aí, né, com indicações interessantes. Para quem se interessar, tá, e é aluno meu, eu indico O Príncipe, o livro de Maquiavel. Você vai ter uma leitura muito agradável sobre essas questões. E aí você vai entender que a prática política é algo diário. Maquiavel ele é antigo, mas ele torna-se atual. Porque tudo que ele fala entra no conceito da nossa vivência, do nosso governo, de como se estrutura as nossas relações. Então você não tem uma mudança tão profunda desse sistema. Maquiavel, ele reflete em 1513, a atualidade, como um governante deve agir, né? Exemplo, essa última aí, a questão do tempo e das más ações, das boas ações. Pensa comigo, se o prefeito ele for fazer uma obra rápido, será que ele vai ser lembrado? Né? Geralmente eles demoram a fazer a obra em tempo de construção, em tempo de eleição, para quê? Para que o cidadão lembre dele e vote nele. E quando você tem uma sanção, alguma coisa ligada à retirada de direito, é feito de uma vez só, para que o povo esqueça. Então, Maquiavel ele é tão atual, ele é o pai da filosofia política,
E a gente fecha Maquiavel, né, nessa aula para vocês. E eu queria dizer, né, que os Valentes da História também vai abordar um pouquinho de filosofia e sociologia para o Preveste. E estamos dentro desse processo juntos, tá? Sejam bem-vindos ao Valentes da História e aguardo vocês para o próximo vídeo.